Oi, pessoal, tudo bom? Vamos corrigir as atividades que eu passei para vocês lá no blog. É do caderninho Aprender Sempre, página 58. Certo? Rafael foi a uma doceria, comprou um abate de chocolate igual à representação a seguir, que é essa daqui, ó. E comeu 8 pedaços. Então, a gente vem aqui, ó, faz um xizinho no 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Agora, a gente vai fazer a representação na fração. Quantos pedaços tem ao todo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A quantidade que a gente dividiu, a gente coloca aqui embaixo, ó. E a quantidade que Rafael comeu, a gente coloca em cima. 8 vinte-avos, ok? Tá? Agora aqui, ó. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? A barra toda tem 20. Aqui, ó. Barra toda tem 20. Então, a gente coloca onde? Na parte de baixo. A parte que a gente dividiu, a gente coloca aqui embaixo, ó. Que a gente dividiu tudo. E quanto sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobrou 12. Ok? Agora, próximo. A parte que ele não comeu, ele dividiu entre Leandro, Carla e Antônio. Quantos pedaços de chocolate cada um recebeu? Quanto sobrou? Não sobrou 12 pedaços? Então, a gente vem aqui, ó, 12 e divide por 3. Quanto que dá? 4. 4 vezes 3, 12. Resto, 0. Então, cada um recebeu 4 pedaços. Ok? Próximo. Escreva a fração que representa a quantidade que cada amigo do Rafael recebeu de chocolate em relação à barra inteira. Ó, em relação à barra inteira. A barra inteira tem quantos pedaços? 20. Então, a gente vem aqui, ó, 20. E quantos pedaços cada um ganhou? 4. Põe aqui em cima, ok? Vamos pro próximo. Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Miguel e Samuel. Miguel vai ganhar uma barra inteira. Então, a gente coloca uma barra inteira aqui, ó. Samuel, uma barra inteira. E essa barrinha aqui, ó, a gente vai dividir no meio e vai dividir entre os dois. Então, ó, um inteiro. Vamos fazer a barrinha aqui, ó, travessão da fração. E quanto que foi dividido? Foi dividido em 2 partes. Então, a gente coloca 2 aqui embaixo, ó. E cada um ganhou uma parte. Entendeu? Qual a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Recebeu um inteiro e meio. Certo? Próximo. Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais, a representada na figura. Ele comeu 7/5 do total entre as 2 barras de chocolate. Então, ó, cada barrinha aqui, ó, foi dividida em 5 partes. O que cada barrinha foi dividida, a gente coloca na parte de baixo, ó, 5. É isso? Ele comeu 7 partes, então ele comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual tá lá em cima, ó, 7/5. E ele comeu quantos pedaços? Ele comeu 7 pedaços. Aqui embaixo, ó, vai ser sempre a quantidade que cada elemento vai ser dividido, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Apesar daqui ter 10 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas a gente tem que considerar o que cada elemento foi dividido. E em cima, a quantidade que comeu. Certo? Ele comeu mais do que uma barra de chocolate ou menos que uma barra de chocolate? Ele comeu mais, porque ele comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele comeu mais
de uma barra. Certo? Qual é a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu em relação a uma barra toda? Então, aqui ele tá pedindo, ó, uma barra só, tá vendo? Ó? Uma barra. Então, uma barra, quantos pedaços tem? 5. Então, a gente coloca aqui embaixo, ó, 5. E quer saber a que ele não comeu, ó. Não comeu. Então, ele não comeu 1, 2, 3. 3 quintos. Que o resto aqui ele não comeu? Não comeu essas aqui? Guloso. Agora vamos à atividade 60, que ainda é a primeira atividade ainda. Identificar diferentes escritas na representação fracionária e decimal. Identificar as frações equivalentes. Então, aqui a gente vai identificar as frações equivalentes. Vamos lá? A professora Sônia entregou para os alunos uma folha de sulfite e pediu para que eles pintassem a parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. Cada um recebeu uma folha e cada um pintou a metade da folha de uma forma diferente. Escreva frações que representam as partes pintadas de cada sulfite. Então, vamos lá? Aqui, ó, eu dividi em duas partes. Se eu dividir em duas partes, eu vou colocar na parte de baixo. E eu pintei quanta parte? Uma parte. O Alan. O outro aqui, ó, ele dividiu, ó, 1, 2, 3, 4. Ele dividiu em 4 partes. Então, a gente coloca aqui embaixo, ó, 4 partes. E ele pintou 2 partes. E Helena, a parte do todo fica embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E a partinha aqui, a Helena pintou, 1, 2, 3, 4. O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha? Que foi pintada a metade. Apesar dele ter dobrado em 4 partes, aqui a folha de sulfite foi pintada a metade, tá vendo? Ó, como se tivesse sido dobrada no meio. Aqui também, ó, como se tivesse dobrado no meio e aqui também. E pintou só essa parte, só essa parte e só essa parte. Então, ó, foi pintado a metade da folha. Ok? No desenho abaixo, representa uma forma de pintar a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia pintaram. Então, o que você observou? Você observou que pintou a metade, que apesar da folha ser dividida em outras partes, mas ela foi pintada só a metade. Isso são frações equivalentes, que a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado, tá bom, gente? Então, aqui a resposta é pessoal. O que você observou, tá bom? Vamos para a próxima. Na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras, represente as frações equivalentes a 1/3. Então, vamos dividir todas elas. Vamos ver quantos tem uma aqui. Vamos ver. Tem 7. Eu vou dividir mais ou menos, tá bom, gente? Pra não ficar... Vou dividir todas elas com 1/3 primeiro, certo? E aqui, ó, a primeira eu vou pegar uma parte só. Mas eu posso dividir essa daqui, ó, essa aqui vai ter 1/3. Eu posso dividir aqui também, ó. Cada um desse daqui, ó, eu dividi em 2. E eu vou pegar, ó, 2 pedacinhos desse daqui, ó. Percebeu que eu dividi em mais vezes, mas eu peguei, ó, 2 pedaços, mas equivale à mesma quantidade daqui de cima. Então, como que a gente faz a fração? Embaixo, a quantidade que eu dividi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Em cima, a quantidade que eu pintei. Eu pintei 2. Aqui, ó, nós vamos dividir ele em 3. Cada pedacinho aqui, eu vou dividir em 3. E eu vou pintar, ó, 3 pedacinhos.
Mas percebe que eu pintei a mesma coisa aqui, o mesmo pedacinho aqui e o mesmo pedacinho aqui. Embaixo, a quantidade que eu dividi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Em cima, a quantidade que eu pintei. 1, 2, 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas frações aqui, ó, elas são equivalentes. Tá? Então, se eu pegar, ó, 1/3... multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, quanto que vai ficar? 2/6, que equivale a essa fração aqui, ó. E se eu multiplicar, ó, essa fração aqui, ó, 1/3, se eu multiplicar por 3 em cima e se eu multiplicar por 3 embaixo, quanto que eu vou ter? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, essa fração aqui, ó, é equivalente a essa, tá? Essa fração aqui é equivalente a essa, tudo bem? Como que a gente descobre? A gente sempre multiplica, ó, em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem duas representações. Essa é muito legal. Forma fracionária e forma decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu para escrever a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Então, vamos usar a calculadora? Peraí. Primeiro a gente vai achar a fração. Vamos lá? Coloca o travessão, a parte que a gente pintou, que foi 1. Agora a gente vai lá na calculadora. 1 dividido por 5, quanto que deu? 0,2. Então, aqui, ó, a forma fracionária e a forma decimal. Agora, esse aqui. Faz o travessão, conta quantas vezes tem, ó, quantas vezes foram divididos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E quantos que a gente pintou? 2. Numerador, denominador. Agora, a gente vem aqui, ó. 2 dividido por 10, 0,2. Ok? Agora, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faz a travessão. Denominador, a quantidade que a gente dividiu, 15. E aqui, ó, no numerador, a parte que a gente pintou. Pintou 3. Aí, a gente vem aqui, ó. 3 dividido por 15 é igual a... Nossa, deu... A parte decimal deu igual. Por quê? Porque são frações equivalentes. E uma das formas da gente achar a fração equivalente é dividindo o numerador pelo denominador. A gente acha também a fração equivalente, tá vendo? Ó, percebe que eles têm tudo o mesmo tamanho, tá vendo? E foi pintado, ó, a mesma quantidade. Tá ok? Agora, vamos aqui embaixo. Vou tirar aqui a calculadora. E a gente vai resolver essa aqui de baixo. O que você observa em relação às partes pintadas de cada figura? Que elas são frações equivalentes. Concorda comigo? Apesar que a resposta aqui, ela é pessoal. Mas, vamos responder, né? Que são frações equivalentes. Outra forma de achar a fração equivalente é você dividir o numerador pelo denominador. E se for, ó, se a parte decimal for igual, é porque elas são equivalentes, tá? No quadro abaixo estão escritos alguns números racionais. Localize esses números na reta numérica. Embaixo, em seguida, responda as questões. Então, aqui, ó, é como se a gente tivesse uma régua, tá vendo? 0 até 1. Aqui, ó, na nossa régua também tem. Do 1 até o 2, também tem aqui, ó. Só que existe esses pauzinhos aqui, tá vendo? Isso quer dizer que do 1 ao 2, eu ainda consigo dividir, ó, em várias partes.
Então, vamos pegar primeiro os números que eu já tenho aqui como decimal. Vamos lá? Vamos pegar 0,8, vamos colocar aqui. 1,8. 3,2. E agora, vamos transformar esses aqui que sobraram em números decimais para a gente poder localizar legalzinho lá na régua. Então, vamos lá? 12. Esse aqui, ó, dividido por 8. Vai dar 1,5. Então, a gente coloca aqui, ó, 1,5. Depois a gente coloca em ordem, tá bom? Próximo, 5 dividido por 2. 2,5. Vamos colocar aqui. Vamos fazer aqui assim, esse e esse. E meio, 1 sobre 2. 1 dividido por 2. Dá 0,5. 0,5. Achamos aqui, ó, os números decimais. Então, aqui, ó, qual que é menor? 0,8 ou 0,5? 0,5. Então, vamos achar na nossa reta? 0,5 é a metade de 1, ó. Meio. Metade de 1. Então, ele vai estar onde? Aqui, ó. 0,5. Achamos. Então, a gente risca ele. 0,8. Ele tem que estar entre o 0 e o 1. 0,8 vai estar aqui, ó. Ok? Riscamos ele. Agora, ó, entre o 1 e o 2 vai estar 1, 1,1, 1,2, 1,3, até chegar 1,9, depois 2. Então, ó, 1, alguma coisa vai estar aqui, ó. Então, vamos achar aqui, ó, 1,5, vai estar na metade, ó, 1,5. Quem é o próximo que tá aqui com 1? 1,8. Então, vai ficar aqui, ó, 1,8. Ok? E aqui, ó, aqui vai estar, ó, o que for entre o 2 e o 5. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, até o 2,9, 3. Então, vamos lá. 2,5. Riscamos e colocamos aqui. E o próximo, 3,2. 3,2 que vai estar entre o 3 e o 4. Dos números que a professora escreveu no quadro, qual é o maior e qual é o menor? O menor vai estar sempre perto do zero, certo? Então, quem é o menor do que a professora escreveu aqui? 0,5. E 0,5 é meio. Então, a gente coloca ou meio ou o 0,5, tá? E qual que é o maior? 3,2. 3,2 é o maior. Menor e maior. Agora, escreva os números em ordem crescente. Aí, né, já tá fácil, já tá ali, ó. 0, 0,5, 0,8, ponto e vírgula. Por quê? Porque a vírgula já tá aqui, ó. Então, pra gente separar o número, a gente coloca o ponto e a vírgula. 1, ponto, vírgula, 1,5, ponto, vírgula, 1,8, ponto e vírgula, para separar o número. 2, 2,5, 3 e 3,2. Esqueci do ponto da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra gente não perder nenhum. Joia? Gente, ó, essa foi a primeira parte, a primeira atividade que eu passei pra vocês, tá ok? Então, vamos lá. A vovó Conceição chamou o Olavo e o Leandro pra poder dividir. Um falou, vovó, é só a senhora colocar meio de barra. E o outro falou, não, vovó, a senhora tem que colocar 2/4 de barra. Então, ó, mesma quantidade que tem aqui, eu desenhei aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Então, eu vou pegar a caneta vermelha aqui, que eu acho que é melhor. Esse aqui, ó, deve ser o Olavo, vai dividir na metade. Então, eu vou dividir em 2. Apesar da barra ter 20 pedaços aqui, ó, eu vou dividir em 2. Então, vem aqui, ó,
Divido em 2. E vou pegar uma parte desse 2 aqui, ó. Vou pegar uma parte, eu dividi em 2, peguei uma parte. Peguei metade. E o outro? O outro falou assim, ó, divide em 4 e pega 2 pedaços. Então, vamos dividir? Como que é melhor dividir isso daqui? Melhor dividir assim, ó. Essa, 1, 2, 3, 4, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 pedaços. E ele pediu pra pegar quanto? 2. Então, a gente vem aqui, ó, e pinta 2 partes. Dessas 4 que a gente pegou, ó. A gente vai pegar 2 partes. Percebe que, ó, nós pegamos a mesma quantidade. Tá vendo, ó? O que eu peguei aqui também, ó. Frações equivalentes. Tá vendo? E quem que tá certo? Os dois. Estão certos. Ok? Agora vamos para a página 64. Dona Conceição colocou os bolos em formas retangulares, do mesmo tamanho, e cortou conforme mostra a figura, ó. Aqui, ó. Ela dividiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4. Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura. Então, a gente vem aqui, ó. 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. 4 pedaços. Qual a fração representa a quantidade de bolo de cenoura que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Então, ó, nós fazemos o travessão, contamos a quantidade que cortou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocamos aqui no denominador. E quanto que ele comeu? 1, 2, 3, 4. 4. Certo? Leandro comeu 2 pedaços do bolo de chocolate. Qual a fração representa a quantidade de bolo de chocolate que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Então, vamos lá no bolo inteiro. E aí, ele comeu quantos pedaços? 2 pedacinhos, ó. Olha, gente, ele comeu a mesma quantidade de bolo de chocolate, a mesma quantidade de bolo de cenoura, ó. Metade, metade. Agora, vamos representar em fração. Colocamos o travessão, dividimos em 4 e comemos 2 pedaços. O que pode afirmar sobre a quantidade de bolo que Olavo e Leandro comeram? Eles comeram a metade, ó. Comeram a metade. Eles comeram igualmente, igualzinho. Vamos aqui no próximo. Próximo. Seu Leonildo, avô dos meninos, observou que eles gostavam muito de matemática e desafiou os seus netos a marcarem na reta numérica os seguintes números: 1,2, 2 terços, meio, 2,8 e 4,5. Como é que a gente faz? Lembra que a gente fez na outra atividade? A gente transforma tudo em número decimal. Vamos lá? Tá com dificuldade? Pode pegar a calculadora. Então, vamos lá. Calculadora aqui. Esse já tá em número decimal. Vamos transformar esse aqui? 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, a gente coloca aqui embaixo, ó, 1,5. Meio. Vamos na calculadora. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. A atividade, ela pede para vocês fazerem calculadora, tá? Por isso que eu estou fazendo na calculadora. 2,8, 4,5. Então, vamos colocar na reta, igual a gente fez da outra vez? Vamos lá. 1,1. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui, ó, é a régua que vocês usam na escola? E quando a gente divide aqui, ó, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5.
0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 e assim sucessivamente. Então, ó, 1,1. Então, 1,1. 1,1. 1,5. Então, ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então, a gente coloca aqui, ó, 1,5. 0,5 vai estar entre o 0 e o 1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 2,8 vai estar entre o 2 e o 3. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Tá vendo aqui? 2,8. E 4,5 vai estar entre o 4 e o 5. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5. Ok? Agora, ó, vamos para a página 65, aulas 7 e 8, localizando números racionais na reta numérica. Então, aqui, ó, tá tudo em forma de fração. E a gente vai achar esses pedacinhos aqui, ó. Vou lá mais pra cá, pra vocês verem todas as retas. Essa aqui, ó, eu tenho 1 centímetro. E eu dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 partes. Então, a gente vai procurar aqui em cima quem foi dividido em 10 partes. Essa e essa. Percebe, ó? Nós dividimos em 10 partes. Então, eu posso escolher essa ou essa, tá? E a gente vai pegar quantas partes aqui? 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Então, aqui, ó. Coloca 7 décimos. Dividimos em 10, pegamos 7 partes, tá vendo? Aqui, ó. Dividimos em 10 e pegamos uma parte. Então, a gente vai pegar uma parte só. Uma. 1 décimo. Então, a gente já liquidou essa, já liquidou essa. E aqui foi dividido em quantas partes? Em 2 partes. Então, a gente vai procurar aqui, ó, uma fração que foi dividida em 2 partes. Essa aqui, ó. E a gente vai pegar só uma parte, ó. Dividimos em 2, pegamos uma parte só. E essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividimos em 6 partes. E a gente, ó, tem essa aqui e tem essa aqui. Vamos ver esse daqui, se a gente consegue pegar esse daqui, ó. Vamos pegar 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, passou. Então, vamos pegar a próxima. Vamos dividir em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos pegar quantas partes? Uma só. Então, ó, 1 sextos. A parte que a gente dividiu e a parte que a gente pegou. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vamos procurar uma aqui, ó, que nós dividimos em 4 partes. Essa aqui. 1 sexto a gente já usou, a gente faz um X. Então, nós dividimos em 4, vamos pegar 3, ó. 1, 2, 3. Então, ó, 3 quartos. Já usamos essa daqui. Agora sobrou qual? Sobrou essa. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Sobrou essa e essa aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Olhar primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Eu posso usar esse aqui, ó. E a gente vai dividir como? Em 9 partes. Mas pronto, tá complicado isso aí. Ó, você pode, ó, dividir para achar 9 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Sobrou 3. Não tem mais nada para descer, coloca a vírgula, coloca o 0. 30 dividido por 5, por 6, vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Sobrou 0. Então, o que eu vou achar, ó, aonde? Ó, no meio, ó. 1,5. Então, qual que é a fração? 9 sextos. Tá vendo? Quando a gente transformar em número decimal fica mais fácil? Tá vendo? Na dúvida, a gente transforma em número decimal, tá ok? E agora, esse carinha aqui, ó. Dividido em 4, ó. 1,
2, 3, 4. Mas, pro, tá difícil, pro. Não tô conseguindo achar. Vem aqui, ó. 10 dividido por 4. Vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Sobrou 2. Não tem mais nada para descer. Coloca a vírgula, coloca o zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Sobrou 0. E aí, 2,5. Aí você acha aqui, ó. 2,5 ou a fração 10 quartos. Ok? Então, na dúvida, gente, olha, aqui foi facinho a gente achar, ó. Na dúvida, transforma em número decimal e acha na reta, tá ok? Agora, a gente vai pegar, ó, aqueles números que a gente achou na reta e vamos colocar em ordem crescente. Mas, pro, eu não consigo, pro. Faz do jeitinho que eu ensinei pra vocês, ó. Divide o numerador pelo denominador e a gente acha um número decimal, ó. Tá vendo? Então, ó, quem vem primeiro, não é o zero? Então, ó, tem o 0,16 e 0,1. Quem vem primeiro? É o 0,1. Então, a gente coloca lá, ó. 1 décimo. Pronto, achamos esse aqui. Quem vem depois? É 0,16, 0,5, 0,7 e aí? 0,16. E quem é a fração? 1 sexto. Já achamos essa daqui também. Liquida ela. Quem é o próximo? 0,5. Então, a gente vem aqui, ó. 1 meio. Liquida ela, tá? Quem que é o próximo? 0,7 ou 0,75? 0,7. 7 décimos. E agora, o 0,75, que é o 3 quartos. E agora, sobrou esses dois aqui, ó, 1,5 e 2,5. Qual que vem? 9,6. 9 sobre 6, desculpa, gente. E sobrou 2,5, que é 10 quartos. Vou aqui um ponto e vírgula para poder separar cada um. Minha letra tá meio feia porque eu tô escrevendo aqui pra vocês e eu tenho 2 paredão aqui do meu lado. Pronto, colocamos. Na dúvida, gente, em ordem crescente ou decrescente de fração, transforma em número decimal, é mais... Vocês conseguem visualizar melhor, tá? Agora, observe a reta numérica e escreva os números representados na letra A, B, C, D e E. Aqui, ó, entre 1 e o 2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Aqui, ó. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. E aqui, ó, 4,1, 4,2. E aqui, ó, 4, esqueci da vírgula. 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9. E aqui, ó, 7, 7,1, 7,2, 7,3. Ok? A, 1,5. B, 2,6. C, 4,2. D, 4,9. E, 7,3. Ok? Tá acabando já, tá acabando. A professora Denise comentou com a sua turma que quando ela saiu da sua sala, a temperatura era de 15,7 graus Celsius. E que no momento da aula, a temperatura era de 16,9 graus Celsius. Ela pediu que eles representassem em um intervalo na reta numérica os números representados. 15,7 graus Celsius e 16,9 graus Celsius, utilizando a localização nesses números na reta numérica. E aí? Ó, 15, 15,1, 15,2, 15,3, 15,4, 15,5, 15,6, 15,7. Aqui, ó. 16,9, gente. 16,9. Ficou aqui, ó.
tá ok? Ó, depois que vocês fizeram essas duas marcações aqui, ó, a professora, ela propôs um desafio para os alunos. E ela deu duas dicas. Não vou ler porque então vai ficar muito longo. A primeira é que essa temperatura está entre os dois números que você marcou na reta. Você não marcou esse número aqui e esse aqui, então vai estar entre esses aqui. E a segunda dica é que a ordem do décimo é 3, ó. A ordem do décimo é 3. E do centésimo é 0, que é o 0 aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, o único local que eu conseguia colocar alguma coisa, 3, é aqui, ó. 16,1, 16,2, 16,3. Então, ó, aqui, ó, 16,3, ok? Beijos pra vocês e toda vez que eu passar a atividade eu vou tentar corrigir assim com vocês. Se vocês gostarem, vocês falam, tá bom? Beijos pra vocês.